Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo. A Petrobras diz que não vai conseguir atender todos os pedidos de fornecimento de combustíveis para o próximo mês. A estatal acrescenta que a importação de combustível por empresas pode suprir a demanda. Segundo a estatal, a procura em até 20% acima da capacidade de produção em novembro acendeu um alerta para distribuidoras, que apontaram para o risco de desabastecimento no país. Em um comunicado, a Petrobras informou que há dezenas de empresas cadastradas na Agência Nacional do Petróleo aptas para a importação de combustíveis, que podem absorver essa demanda adicional. A ANP afirmou que nesse momento não há indicação de desabastecimento no mercado nacional de combustíveis. A agência vai continuar monitorando o fornecimento do produto no país. E a gasolina cobrada nos postos subiu mais de 3% em uma semana e chegou a ser vendida por R$ 7,50 o litro. Após o reajuste do preço da gasolina anunciado pela Petrobras no início do mês, o valor do litro do combustível nos postos do país subiu 3,3% na semana passada. Segundo a Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis, o valor médio nos postos ficou em R$ 6,32 e o máximo encontrado foi de R$ 7,49. O aumento da gasolina e do gás de cozinha foi de 7,2% e entrou em vigor em 9 de outubro. Com o repasse feito pelos postos de combustível, é possível encontrar o litro da gasolina acima de R$ 7,00 em 6 estados do país: Acre, Mato Grosso, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Piauí. Já o preço do botijão de gás teve alta de 1,8% nas revendas na última semana, atingindo o valor médio de R$ 100,00 e o valor máximo de R$ 135,00. O diesel também teve aumento e o valor médio por litro ficou em R$ 4,97 e o máximo em R$ 6,41. A ANP também registrou avanço nos preços do litro do etanol de 0,9%. O litro do combustível registrou preço médio de R$ 4,81 e máximo de R$ 7,09. O PROCON de São Paulo encaminhou um pedido à Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, para que os planos de saúde aumentem a transparência com relação às cobranças e valores de reajustes, divulgando os cálculos dos percentuais de aumento das mensalidades. Essas informações ficariam disponíveis nas páginas das operadoras e da ANS. Além disso, o órgão de defesa do consumidor pede que as empresas discriminem nos boletos mensais as cobranças feitas aos usuários. O pedido se baseia em uma resolução do Conselho Nacional de Saúde Suplementar, publicada em setembro. Em abril, o PROCON entrou com uma ação civil pública para questionar os aumentos de 5 operadoras de planos de saúde. As empresas já haviam sido multadas pelos reajustes abusivos. Os voluntários que participaram da vacinação em massa em Serrana, interior de São Paulo, apresentaram anticorpos contra o coronavírus 3 meses depois de receberem a segunda dose. O Instituto Butantan, que coordena o Projeto S, divulgou os primeiros resultados da pesquisa de vacinação em massa na cidade de Serrana, em São Paulo. As análises em larga escala mostraram que 99% dos moradores desenvolveram anticorpos contra a infecção, a chamada soroconversão, 3 meses após o recebimento da segunda dose. Os dados foram obtidos a partir da primeira etapa da avaliação sorológica, com a coleta de amostras de 3.903 voluntários do município entre julho e agosto. Segundo o Butantan, o resultado foi superior aos indicadores identificados nos ensaios clínicos de fase 1 e 2 da vacina, que apresentaram soroconversão de 97% e 98%. A segunda etapa da avaliação sorológica está em andamento. Os voluntários serão acompanhados por cerca de 1 ano para a avaliação do comportamento dos anticorpos aos 6, 9 e 12 meses após a aplicação da vacina. Em maio, dados preliminares da pesquisa revelaram que a imunização da população adulta de Serrana reduziu a incidência de internações em 86% e as mortes em 95%.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorizou o Instituto Butantan a iniciar testes complementares de soro contra a Covid em humanos. Cerca de 600 pacientes vão participar do estudo. O soro fabricado pela instituição auxilia no tratamento de pessoas já infectadas pela doença. Os exames vão acontecer na capital paulista, no Hospital do Rim e no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Os voluntários participantes são adultos com mais de 30 anos e com diagnóstico de infecção por Covid confirmado por exame PCR, no máximo nos 5 dias anteriores. A medicação é intravenosa, ou seja, deve ser inserida na veia em uma única aplicação. O paciente fica no hospital por 1 dia para receber o soro. Os ensaios vão ser feitos em 2 fases. Na fase 1, o estudo vai envolver 30 pessoas transplantadas de rim, pacientes do Hospital do Rim, e 30 pacientes oncológicos do Hospital das Clínicas. Na fase 2 vão participar 558 pessoas, entre transplantados de órgãos sólidos e pacientes oncológicos, todos fazendo terapia imunossupressora. Segundo o Butantan, o foco do soro anti-Covid é o numeroso público de imunossuprimidos, que tem dificuldades na sua imunização e, em muitos casos, não podem tomar vacina. Além disso, são pessoas bastante afetadas pela Covid-19, com uma taxa de mortalidade que pode ser superior a 65%. A Fundação Oswaldo Cruz está negociando com o Ministério da Saúde a entrega de 180 milhões de doses de vacina contra a Covid no ano que vem. A informação está em documento enviado à CPI da pandemia. A Fiocruz informou que já fez o acordo com o Ministério da Saúde para a entrega de 120 milhões de doses da vacina contra a Covid, com previsão de distribuição ao longo do primeiro semestre de 2022. E para o segundo semestre, a Fundação negocia mais 60 milhões de doses. Segundo a Fiocruz, as tratativas estão na fase final de formalização. O pedido de informações sobre o fornecimento de imunizantes contra a Covid para o ano que vem partiu do Senado Federal. A Fiocruz ainda tem cerca de 70 milhões de doses já contratadas e pendentes de entrega ainda para esse ano. Segundo o Ministério da Saúde, além das doses da AstraZeneca, há uma negociação em andamento com a Pfizer para um novo contrato de aquisição de 100 milhões de vacinas e opção de compra de mais 50 milhões de doses para serem entregues no ano que vem. A pasta também informou que trabalha com diferentes cenários de vacinação no país para 2022, mas que aguarda a conclusão de estudos ainda em curso para definir o esquema vacinal do próximo ano. A Fundação Bill e Melinda Gates anunciou nesta semana um investimento de 120 milhões de dólares para facilitar o acesso dos países pobres a um promissor medicamento contra a Covid-19 em forma de pílula. O laboratório americano Merck Sharp & Dohme desenvolveu um medicamento, Molnupiravir, que reduz muito o risco de hospitalização e morte quando tomado nos primeiros dias de infecção da Covid-19. O tratamento consiste em tomar comprimidos e por isso é fácil de administrar. Além disso, representa uma alternativa às vacinas, principalmente para países que têm dificuldade de adquiri-las. A autorização do Molnupiravir está sob revisão pelo regulador de medicamentos dos Estados Unidos, o FDA, equivalente à Anvisa brasileira. O laboratório planeja fabricar as doses necessárias para 10 milhões de tratamentos antes do final do ano. A Merck conduziu um ensaio clínico entre cerca de 770 pacientes. Deste universo, a metade recebeu um tratamento de 5 dias da pílula e o restante um placebo. Todos os pacientes tinham Covid-19 com sintomas que se desenvolveram nos 5 dias seguintes à designação para os respectivos grupos. Dos pacientes que receberam Molnupiravir, 7,3% foram hospitalizados, em comparação com 14,1% daqueles que receberam placebo, representando uma redução do risco relativo de cerca de 50%. Não houve mortes entre os tratados com Molnupiravir, em comparação com 8 no segundo grupo. O laboratório afirmou que a eficácia é a mesma contra todas as variantes, inclusive a Delta, mais contagiosa, e que o medicamento é seguro. E você vai ver ainda nesta edição, o governo dos Estados Unidos pretende começar a vacinar crianças de 5 a 11 anos contra a Covid a partir de novembro. E ainda, Copa Graça de Futebol. Igrejas da Baixada Santista reúnem vencedores dentro e fora de campo. Os detalhes você confere daqui a pouco. Até já!
O governo dos Estados Unidos pretende começar a vacinar crianças de 5 a 11 anos contra a Covid-19 a partir do mês de novembro. O anúncio foi feito nesta quarta-feira pelo coordenador da Força Tarefa da Casa Branca de Combate à Pandemia, Jeff Zients. Nós já garantimos o fornecimento para vacinar todas as crianças de 5 a 11 anos. E assim que o imunizante for autorizado pela FDA, começaremos a enviar milhões de doses para todo o país. A vacina desenvolvida pela aliança Pfizer-BioNTech pode ser aplicada em americanos com mais de 12 anos. Para o público entre 5 e 11 anos, ainda vão ser realizados debates em 2 painéis de especialistas. Pela FDA, o órgão regulador de medicamentos e alimentos nos Estados Unidos, e pelo CDC, Centros de Controle e Prevenção de Doenças. Até esta quarta-feira, 77,1% da população atualmente elegível no país recebeu uma ou mais doses da vacina anti-Covid. Na maior cidade do país, policiais, bombeiros e demais trabalhadores municipais vão ser obrigados a se imunizar contra o coronavírus. O anúncio foi feito pelo prefeito de Nova York, Bill de Blasio. Para incentivar a vacinação, o município promete pagar $500 aos que receberem a primeira dose até 29 de outubro. A partir desta data, os relutantes vão deixar de receber o salário até que apresentem o comprovante de vacinação e podem inclusive perder seus empregos, como já vem acontecendo com professores e profissionais de saúde que recusaram a vacina. O presidente russo Vladimir Putin decretou uma semana de folga no período de 30 de outubro a 7 de novembro para tentar conter os casos de Covid-19 que se multiplicam no país. Putin também pediu aos russos, ainda muito relutantes quanto à vacinação, que sejam responsáveis e se juntem à campanha de imunização. O presidente pediu mais rapidez nos testes de diagnóstico e reforço nas medidas de isolamento das pessoas que tiveram contato com afetados pelo coronavírus. Putin também mencionou a possibilidade de antecipar ou prolongar a semana de férias se a situação sanitária exigir. Desde junho, a Rússia sofre uma onda da pandemia por causa da variante Delta. O quadro se agravou há um mês devido à lentidão na vacinação e à inexistência de restrições sanitárias. O Parlamento Europeu concedeu nesta semana o Prêmio Sakharov de Defesa dos Direitos Humanos e de Liberdade de Pensamento ao opositor russo detido Alexei Navalny. O oposicionista russo Alexei Navalny, que está preso desde janeiro, recebeu o Prêmio Sakharov de Liberdade de Pensamento concedido pelo Parlamento da União Europeia. Ele é o principal nome de oposição ao governo de Vladimir Putin. O prêmio anual é considerado um dos mais importantes no campo da defesa dos direitos humanos no mundo. É uma honra especial para mim anunciar a decisão da Conferência dos Presidentes de atribuir o Prêmio Sakharov em 2021 a Alexei Navalny, um ativista anticorrupção russo e defensor da mudança. Alexei Navalny mostrou grande coragem nas suas tentativas de devolver a liberdade de escolha ao povo russo. Por muitos anos, lutou pelos direitos humanos e pela liberdade fundamental em seu país. Isso custou a sua liberdade e quase a sua vida. Navalny foi preso ao retornar à Rússia após se tratar de um envenenamento na Alemanha. Ele acusa o Kremlin de ser o responsável pela tentativa de homicídio. O opositor foi condenado a 2 anos e meio de prisão por um caso de fraude que remonta a 2014. Para muitos, a sentença não passou de uma manobra política. Agora, o opositor cumpre pena em uma prisão na região de Vladimir, a cerca de 100 quilômetros de Moscou. Em abril, Navalny fez um pedido de greve de fome para denunciar as condições de sua detenção. A primeira Copa Graça de Futebol Society está sendo realizada em Santos, no litoral paulista. O torneio reúne 21 equipes que representam a Igreja Internacional da Graça de Deus na Baixada Santista. Ao todo, são 300 jogadores, entre obreiros, pastores e membros. Olha só. O juiz apita e a bola começa a rolar. É a primeira Copa Graça, torneio de futebol society da Igreja Internacional da Graça de Deus. São 21 times e 300 jogadores. A competição está sendo realizada no Clube Portuários, em Santos. Cada equipe representa uma igreja da Baixada Santista. Às sextas-feiras fazemos essa brincadeira aqui neste mesmo local, na Arena Portuários. E aí, comentando com o deputado Davi Soares, que é um apoiador do esporte, ele deu a ideia da gente criar esse campeonato
e aí iniciamos no dia 18 de setembro a primeira Copa Graça. A igreja realmente se uniu nessa questão, né? E mobilizou a Baixada Santista toda. Tem igreja em Peruíbe, né, até Bertioga, todas elas estão participando, ou seja, são 9 cidades, e as igrejas têm sido movimentadas por jovens que não vinham mais na igreja e a partir do campeonato passaram a vir. Dentro de campo estão membros das igrejas, obreiros e até pastores, como o pastor Rodrigo, que comanda as ovelhas do time dele. A junção de pessoas, tanto de igreja, fora, pastores, obreiros, membros da igreja e também alguns convidados fora da igreja, que é uma oportunidade de trazer essas pessoas, conhecer o trabalho nosso, tanto o trabalho evangelístico, mas também o esporte, que é um momento de lazer, de brincadeira, apesar de ser um confronto, mas acima de tudo é um lazer, uma brincadeira. Aqui também estão vidas que foram transformadas, jogadores que são vencedores dentro e fora de campo, como o goleiro Fábio. Eu gosto muito de jogar futebol, então eu uso o futebol também para espairecer a mente, para distrair, né? E para ocupar, né? Porque nós sabemos que a cabeça vazia é inimiga do... ser escravo do diabo, né? E ele até que fez boas defesas para o time. Alguns milagres a gente pode até fazer, mas com a mão de Deus, né? A competição mobiliza toda a igreja. Ao lado do campo, uma torcida empolgada, com muitas crianças e mulheres, acompanha os jogos. Olha só a Tatiane. Olha, eu tô gritando, mas tô quase no meu limite já. Mas tudo para incentivar o time. Com certeza, tem que incentivar. Aguenta gritar mais um pouco ainda? Só mais um pouquinho, hein? Vai, Samambaia! Vamos, Samambaia! Cerca de 50 pessoas estão envolvidas na organização da competição. E no final de cada jogo tem até entrevista com os jogadores. E essa entrevista que a gente acabou de ver sendo gravada vai para um aplicativo, onde estão todas as informações do campeonato, como tabelas, artilheiros e gols, além de imagens. Né, Iris? Você que faz essa entrevista. Isso mesmo. Baixa o aplicativo, por lá vocês podem acompanhar tudo que está acontecendo no nosso campeonato e também vem assistir os jogos aqui no Portuário de Santos. Vou mostrar como é que funciona o aplicativo aqui. Vamos lá? Para quem nunca mexeu, você no iOS ou Android, você vai clicar do início. Aqui tem não só o nosso torneio, mas vários torneios. O nosso, no caso, é o Copa Graça, já está personalizado. Olha só, vamos ver os grupos aqui. Os grupos, quem está passando. Tudo ao vivo, tudo online. Em tempo real. Também as mídias a gente coloca aqui, dá para ver lances da partida, quem fez falta, quem tomou cartão amarelo. É super explicativo. A grande final está marcada para o dia 27 de novembro. Os 2 melhores times vão disputar o título, aqui mesmo. E o vencedor vai levar para casa troféus e medalhas. Mas independente do resultado, a organização do torneio acredita que todos vão sair ganhando. Isso porque o principal objetivo não é vencer ou perder, mas usar o futebol para levar a palavra de Deus para mais pessoas, principalmente aquelas que não frequentam as igrejas. E essa sim será a grande jogada da competição. A maior vitória, na verdade, é do reino dos céus, né? As pessoas que estão vindo, que estão agregando, já tem os convertidos que estão se divertindo e aqueles que estavam sem a conversão passaram a vir e agora, além de participar do futebol que eles participavam lá fora, participam aqui junto com a gente dentro da igreja. Aí tem oração, a gente faz um louvor, faz uma adoração aqui neste mesmo local e leva as pessoas a Deus em nome de Jesus. O futebol é só um instrumento. O maior objetivo é levar as pessoas ao reino dos céus. O Messias é um exemplo. Ele não frequentava a igreja, mas gosta muito de futebol e começou a jogar com os membros. Acabou se convertendo e hoje é obreiro. Eu sempre gostei de futebol desde pequeno, só que não frequentava a igreja. Aí a minha igreja do Samambaia tinha esse projeto de toda segunda-feira a gente eles se reuniam na praia para jogar bola e me chamaram. Aí eu acabei indo, gostei, comecei a pegar amizade com o pastor, com os obreiros, com os jovens de lá e acabei me aproximando e hoje eu tô aqui, graças a Deus. Hoje é frequentador da igreja e não sai mais? Graças a Deus, eu já sou obreiro da casa do Senhor, graças a Deus, e tô aí, não saio nunca mais. E ele justificou o nome e mostrou que é mesmo iluminado. O Messias estava na reserva, mas logo que entrou no campo marcou um gol pro time dele. É gol, Messias! Mas quando o jogo acaba, o clima é de confraternização. Antes de serem adversários, são todos irmãos. E todos vencedores. Afinal, quem está no time de Jesus Cristo sempre sai ganhando.
E essa edição termina aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. E se quiser rever as nossas reportagens, é só acessar o canal Hit Notícias no YouTube. Obrigada pela sua companhia e um ótimo sábado para você. Tchau!